O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou a multidão com seus discípulos e disse: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por causa de mim e do Evangelho, vai salvá-la. Com efeito, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria vida? E o que poderia o homem dar em troca da própria vida? Se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras, diante dessa geração adúltera e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará diante dele, quando vier na glória do seu Pai, com os seus santos anjos. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não morrerão, sem antes terem visto o reino de Deus chegar com poder. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Podemos nos sentar. Seguimos nesses dias a nossa aventura pela carta do apóstolo Tiago, cuja preocupação é fazer-nos entender que os lábios devem concordar com aquilo que se encontra no nosso coração e que nós não podemos ter para com os outros práticas que correspondam à aparência, mas não digam de quem nós somos. Há uma preocupação profunda do apóstolo Tiago, que é, na verdade, a preocupação de toda a Escritura. É preciso que nós saibamos onde está o nosso coração. Porque lá onde nós perdermos o nosso coração, nós tenderemos a nos buscar de uma maneira inadequada no olhar dos outros, na confirmação dos outros e nas expectativas dos outros. Quando Jesus no Evangelho convida a tomar cuidado com uma geração adúltera, que cada um de nós arrisque-se a ampliar a leitura e olhe para dentro de si mesmo e veja em que medida não é refém do adultério do amor próprio. Nós não raro nos vendemos a preço barato e nos vendemos pelo olhar dos outros, pela expectativa dos outros, para corresponder àquilo que os outros desejam a respeito de nós, e assim nos tornamos uma geração adúltera, adúltera do amor próprio e adúltera do amor de Deus. Nos perdemos e, como sempre digo, ao perder a própria vida, nós iremos sofrer muito para encontrá-la e, sobretudo, nós nos perdemos do amor de Deus. Nos perdemos do amor de Deus. E Tiago insiste, uma grande maneira de nós termos um coração adúltero, e aqui não pensemos em moralizações, o que nós estamos dizendo é de um coração que é dividido, de um coração que é cingido, de um lábio que não concorda com aquilo que está dentro da alma. É quando nós fazemos um divórcio entre a fé que nós professamos e a maneira com a qual nós vivemos. Essa é a maior de todas as cisões, diz o apóstolo Tiago. E ele está nos alertando que, inclusive, ela pode ser disfarçada com a ideia de uma religiosidade abstrata. E ele aqui usa um exemplo muito concreto. Se alguém, na sua solicitação humana, na indigência que é própria de cada um de nós, nos pede de comer ou diz que está sentindo frio, e nós dizemos: ide em paz, aquecei-vos. E aí, Tiago assim pergunta, se nós mandamos esta pessoa em paz, sem dar-lhe o que é necessário para o seu corpo, o que adianta isso? Nos ajudando a entender que toda a experiência que nós fazemos de Cristo e a experiência que nós fazemos da fé, se for verdadeira, há de transformar algo dentro de nós. É possível conhecer muitas coisas sobre Jesus Cristo. É possível ter ouvido falar de Jesus Cristo, é possível ter anos de caminhada religiosa, mas sem ter uma experiência de profundidade e sem de fato ter encontrado com Cristo. E é por isso que ele diz no Evangelho: para encontrar o Cristo é preciso perder-se de si. Perder-se de si.
Recordo-me da beleza daquilo que diz no livro da sabedoria. A sabedoria de Deus resiste aos arrogantes. Deus deixa-se encontrar pelos que o procuram, dá-se àqueles que não exigem provas. Assim nós, para experimentarmos Deus e para experimentarmos o amor de Deus, precisamos nos perder um pouco de nós mesmos, nos perder da nossa razão, dos nossos cálculos, da nossa pretensa presunção religiosa, nos perder das nossas certezas, nos perder das nossas carteiras, para que sejamos capazes de encontrar aquilo que mais importa e aquilo que vem de graça. E assim nos alerta o apóstolo Tiago. Todas as vezes que nós quisermos verificar se nos perdemos de nós, do nosso egoísmo, da nossa autossuficiência e encontramos o amor de Deus que nos faz maior do que nós mesmos, toda vez que nós quisermos saber se fizermos este movimento e essa virada, nós temos que nos perguntar sobre como nós nos comportamos com quem nos cerca. Se as pessoas que se encontram conosco durante o dia pudesse fazer um relatório da nossa postura, da nossa fala, da maneira com a qual nós nos comportamos, o que elas diriam? Que nós as aproximamos mais do céu ou do inferno? E aqui recorda-me daquilo que Dom Bosco diz com relação aos padres, mas serve para cada um de nós. Ninguém vai para o céu ou para o inferno sozinho. Se nós estamos em adultério do nosso amor próprio, adultério do amor de Deus, e fazemos, portanto, da nossa vida um inferno, nós inevitavelmente iremos levar mais pessoas para lá. A fé, então, deve traduzir-se numa maneira de viver que seja diferente. A fé, então, deve traduzir-se numa relação com os outros de respeito, de inteireza e de profunda misericórdia. Porque, na verdade, quando nós cobrimos alguém que sente frio, quando nós damos de comer a quem tem fome, damos de beber a quem tem sede, quando nós paramos um pouquinho do nosso tempo, das nossas preocupações, das nossas urgências para escutar a nossa esposa, o nosso esposo, o nosso filho, na verdade nós estamos dando um presente a nós. Porque o outro nada mais é do que uma versão de nós mesmos. É por isso que o mandamento fundamental é amar ao próximo como a nós mesmos. Nós só somos capazes de alcançar o outro com amor, com atenção e com misericórdia quando nós nos alcançamos. O ódio que nós sentimos pelo outro, ou a misericórdia que nós sentimos pelo outro, tem a ver com as curas e com as feridas que nós trazemos dentro de nós. Um coração rasgado e perdido de si mesmo jamais será capaz de encontrar outros corações e estará longe da fé verdadeira, longe da fé perfeita, como diz o apóstolo Tiago. A fé perfeita significa, sim, este primeiro passo de encontrar-se com o Cristo. Evidentemente, a fé significa conhecer o Cristo. E Ele mesmo que diz no Evangelho de João que a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, ó Deus verdadeiro, e aquele a quem Tu enviaste, Jesus Cristo. A fé, então, significa voltar-se para Deus, saber coisas de Deus, conhecer dos seus mandamentos, dos seus ensinamentos, mas na mesma medida em que nós nos viramos para cima, fazendo a experiência da fé, nós temos que ser capazes de fazer um movimento para o lado e perceber quem suporta conosco a travessia. Entende? Ser capaz de entender que estamos todos nós como peregrinos, que todos nós somos dependentes uns dos outros, que não existe diferença entre o pobre e o rico, entre o negro e o branco, entre o livre e o escravo, e que nós não podemos fazer acepção de ninguém por qualquer que seja o motivo, independentemente da prática, independentemente do nosso juízo e do nosso julgamento, o outro sempre escapa às nossas categorias. Lembro-me daquilo que diz o filósofo Levinas, meditando e investigando, antes de tudo, na sua filosofia, aquilo que é o preceito do judaísmo. Ele diz, olha, o outro é sempre uma significação sem contexto. A gente tende a se relacionar com os outros com contexto. Nossa, mas ela tem essa prática. Nossa, mas morando nesse lugar, nossa, com esse comportamento, a gente vai criando contextos e pretextos para amar ou para não amar. Não, eu não vou fazer isso com essa pessoa, porque não me agradou, não me apetece, foi grosseiro comigo. E lembra Levinas como bom judeu,
O outro é uma significação sem contexto. Aquilo que ele é, na sua riqueza ou na sua indigência, sempre escapa ao meu juízo, à minha pretensão e ao meu julgamento. O outro tem o privilégio de ser o outro. E tem o privilégio de ser outro porque cada outro, ainda que me desafie, ainda que me provoca, é habitado pelo totalmente outro, que é Deus. E a Escritura nos ensina, no Antigo e no Novo Testamento, sobretudo, que não há melhor lugar para fazer uma experiência do Senhor do que nos outros. O olhar do outro, o olhar de um mendigo que nos pede alguma coisa, nos torna reféns profundamente. Já fizeram essa experiência? Quando alguém nos pede algo na sua indigência material ou espiritual, é impossível voltar para casa esquecendo-se daquele olhar. Porque por detrás daquele olhar está o totalmente outro. E Deus, que espera ser cuidado, espera ser escutado. Evidentemente é difícil, meus irmãos e irmãs, amar o outro na experiência concreta. É fácil para nós aqui em Minas amarmos os índios da Amazônia ou as crianças da África, ou sermos sensíveis àquilo que está acontecendo em Petrópolis. Difícil é amar o outro de carne e osso, o outro do nosso lado que solicita a nossa fraqueza. O amor, portanto, não é para românticos, é para heróis. É por isso que Cristo no Evangelho diz: quem quiser amar terá que fazer uma experiência de perder-se, e ao perder-se se encontra. Ao esquecer-se de si, ao estar menos afeito à própria satisfação, aos próprios apegos e às próprias aversões, será capaz de fazer o maior de todos os encontros, um encontro de si mesmo, porque quando nós somos misericordiosos e damos espaço ao outro, nós estamos nos resgatando. Encontro dos outros naquilo que os outros são, experimentando um amor livre, gratuito e desinteressado, para além das expectativas e dos juízos, e, sobretudo, um encontro com o próprio Deus. Um próprio Deus, e a experiência que nós fazemos dele é aquilo que nós cantamos no Salmo: Senhor, o vosso amor vale mais do que a vida. E aqui termino esta reflexão com um olhar sobre o Salmo, como um fechamento da primeira leitura e do Evangelho. Assim cantávamos: feliz o homem que respeita o Senhor, o homem e a mulher que respeitam o Senhor e que amam com carinho a sua lei. Percebam? Nós não fazemos uma experiência da lei de Deus e dos seus mandamentos só da nossa cabeça. A gente pode decorar os 10 mandamentos, decorar coisas sobre Deus. Não. É preciso amar com carinho. Porque o amor envolve, provoca. Lá onde nós nos deixarmos alcançar pelo amor de Deus e o amor dele invadir o mais profundo do nosso coração, nós vamos sentir aquilo que diz o apóstolo Paulo: o amor de Cristo nos empurra. Se a gente olha para a gente mesmo, a gente não dá conta de amar quem nos ofendeu. Se a gente olha para a gente mesmo, a gente não dá conta de ser misericordioso com um mendigo na rua, pelo seu cheiro, pela sua indigência. Mas se for o amor de Cristo em nós, feliz aquele homem e aquela mulher que, ao respeitar o Senhor, e é linda a etimologia da palavra respeito ligada à obediência. Obediência vem do latim obaudire, quer dizer virar os ouvidos para que a graça de Deus encharque. É isto que significa respeitar a lei do Senhor, obedecê-la, e que ama com carinho. Quer dizer, não é um amor de obrigação. Não é fazer isto ou aquilo, suportar isto ou aquilo, ou ser paciente por medo do inferno, ou porque ouviu dizer, mas por conta de uma experiência profunda de Cristo. Nós, quando nos deixarmos alcançar pelo Cristo e nos perdermos nele, como ele nos pede o Evangelho, estaremos tão envolvidos pela sua força, pela sua unção. O amor de Cristo infundido em nossos corações, como diz o apóstolo Paulo, será um ardor tão forte que nós seremos capazes de alcançar os outros com paciência, com respeito, elegendo-os. E diz o Salmo: aquele homem que encontra a graça, aquele homem e aquela mulher que encontra a graça de ser caridoso, a caridade é este amor que inflama, este amor que tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Este amor, como dizia Camões, que é cuidar que se ganha em se perder, amar que é ter com quem nos mata. Lealdade, quem faz a experiência desse amor caridoso, que é livre, que é gratuito, que é desinteressado,
que faz voltas contra si mesmo, porque é tão contrário a si, é mesmo amor, este amor que é prestativo, permanecerá para sempre. E é por isso que nós seremos lembrados, não pela nossa conta bancária, não por aquilo que nós fizemos, porque inclusive a nossa conta bancária pode destruir os nossos filhos em brigas por herança. Nós seremos lembrados pelo amor. E como diz São João da Cruz, no entardecer da nossa vida, nós seremos julgados pelo amor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Façamos as nossas preces.